Então tá, vamos começar, né? É, Bom, gente, eu sou a Jéssica, sou coordenadora de marketing aqui do Operante. Hoje eu estou com o Rafael Kiss, ele é CMO da MLabs, a nossa parceira, tanto de conteúdo quanto nós somos clientes, né, da MLabs. Usamos Boa. para fazer a gestão das nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre WhatsApp Marketing, falar como que a gente pode implementar as estratégias aí nos nossos negócios, né, tirar algumas dúvidas. O chat está aberto, vocês estão usando aqui, né, então fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente tem uma equipe que está por trás também, podendo responder essas perguntas, mas a gente vai separar algumas perguntas para responder no final. Nos últimos 10 minutinhos ali a gente vai tirar algumas perguntas para responder ao vivo. Então fiquem à vontade para já colocar as perguntas de vocês aqui, né. Então tá, vamos começar, Rafael? Bora lá. Bom dia, tudo bem, gente? Então vamos lá. Você pode se apresentar, falar um pouquinho da MLabs e logo a gente já começa. A gente vai fazer uma estrutura meio perguntas e respostas aqui. Eu vou estar num papel de entrevistadora Legal. e o Rafael vai poder tirar as nossas dúvidas aí e vamos para frente. Tá bom. Bom, gente, sou Rafael Kiss, sou fundador e também CMO da MLabs. A MLabs que já se espalhou pelo Brasil todo. Para a gente é uma grande satisfação já saber que a MLabs é a ferramenta líder e mais usada do Brasil para marketing em redes sociais. E tem muita coisa por vir pela frente, a gente tem um roadmap grande, a gente está construindo essa ferramenta junto aí com a comunidade toda. Quem já é cliente da MLabs, não deixe de fazer parte da nossa comunidade exclusiva no Facebook, é lá onde a gente está escutando todo mundo para a construção da melhor ferramenta possível do Brasil. E estamos aqui hoje para falar sobre o WhatsApp Marketing, né, que é, querendo ou não, a MLabs é uma ferramenta muito usada, mas o WhatsApp, obviamente, é a ferramenta no momento mais usada para marketing digital do Brasil, onde as pessoas fazem de tudo lá dentro, né? E vendem, inclusive, sem necessariamente ter um e-commerce, sem necessariamente ter um site, só colocando ali muitas vezes o seu número na bio do Instagram, né? Então, um fenômeno, estamos falando aí de 1,7 bilhões de usuários, só que no Brasil são 120 milhões de usuários, praticamente o mesmo número de usuários do Facebook, né? Então, para vocês verem que é um assunto importante e é um assunto que tem pouca informação por aí, né? Verdade. Muita novidade também, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá, para a primeira pergunta, né? Quais que são as diferenças do WhatsApp comum para o uso de empresas, né? As empresas normalmente elas iniciam realmente já com o WhatsApp Business ou você acha que dá para iniciar com o WhatsApp comum e depois migrar? O que tu acha? É natural que todo mundo tenha começado com o WhatsApp, um número, né, comum, e há algumas vantagens bem legais assim de se usar o WhatsApp para negócios, né, e migrar para isso. Só para deixar bem claro para as pessoas, é um aplicativo diferente, então para quem quiser usar o WhatsApp for Business ou para negócios, tem que baixar um aplicativo chamado WhatsApp for Business, e aí lá você consegue migrar o seu número atual para um número nesse formato WhatsApp for Business. Quais são as vantagens, né, de se ter o WhatsApp para negócio? Você consegue automatizar algumas mensagens, você consegue definir horário comercial para atendimento ou para poder trabalhar, né? Você consegue colocar o seu site, e-mail, mais informações lá dentro, responder rapidamente com mensagens pré-prontas, não só as automáticas. Você consegue também categorizar os contatos. Existe lá o que eles chamam de labels, né? A gente consegue categorizar uma pessoa como cliente, uma outra como não cliente, uma outra como lead, aí você pode montar a classificação que você quiser, inclusive fazer filtros depois. E também você tem a possibilidade de se candidatar para usar ferramentas oficiais, né, que têm acesso à API oficial do WhatsApp para ir além, né, para poder fazer automação de alertas, notificações, suporte a consumidor ou até mesmo algum tipo de ação em marketing, né? Isso só é permitido de fato para quem tem o WhatsApp for Business. Então você até consegue começar com um número tradicional, no entanto você vai estar restrito a uma série de políticas que não vão te permitir fazer esse tipo de ação comercial e promocional. Já no WhatsApp for Business você já tem acesso a uma outra política, dado uma vez que você tem acesso à API também. Então essa é a grande diferença, né? E obviamente você tem aí, a partir do momento que você tem o WhatsApp for Business, também ferramentas analíticas que vão te ajudar
a fazer o controle disso tudo. Legal. E tu acha que o WhatsApp Business ele serve para qualquer segmento? Ou existem segmentos, tamanhos de empresas que são melhor usar o WhatsApp Business e as empresas menores acabam usando mais o pessoal mesmo? Como eu falei, é importante, independente do tamanho, né? Se você quiser ter as vantagens do WhatsApp for Business, ir para o WhatsApp for Business. Não precisa pensar, puxa, eu sou pequeno, então não vale a pena. Na verdade, vale a pena para todos os negócios, para ter de fato um controle maior ali do que é trafegado por dentro dessa ferramenta. Agora, em termos de categorias, vamos pensar muito mais na jornada do que nas categorias, porque serve para todo mundo, né? Não tem uma categoria melhor ou pior para uso disso. Só para você ter uma ideia, a gente participou de um programa do Sebrae, e a gente teve um contato muito grande com pequenos negócios mesmo. Então, aí a gente conversou com alguns desses pequenos negócios. Vou dar um exemplo aqui. Pequeno restaurante que só vende marmita, né? Tem um restaurante ali, aquilo que vende marmita. Está no WhatsApp, usando o WhatsApp Business, fazendo automação, colocando o seu cardápio do dia ali, todo dia, e as pessoas podem, inclusive, já fazer encomenda da marmita pelo WhatsApp. Então, desde um pequenininho negócio como esse, né, até um grande negócio como uma operadora de telecomunicações ou uma companhia aérea pode se utilizar. Mas vamos pensar na jornada, né? Pensa em 5 etapas dessa jornada. Uma etapa onde você quer colocar o seu produto e serviço no radar, vamos chamar isso de awareness. Uma segunda etapa que é a descoberta, onde você aprofunda a pessoa no conhecimento daquilo que você faz, quais são seus diferenciais, seu posicionamento. Tem a terceira etapa, que é a compra, venda, conversão em si. Tem a quarta etapa, que é a pós-venda, que é aquela experiência inicial própria do consumidor, né? Qual é a primeira impressão dele. E a última etapa, que eu chamo de experiência compartilhada, né? Dado aí o fato de que, de repente, a experiência foi tão boa, que a pessoa quer compartilhar aquilo com alguém. Isso é bem, hoje, evidente nas redes sociais, né? Ou tão ruim também, que ela vai querer compartilhar, né? Mas pensando nessas 5 etapas, quais são as etapas que eu considero mais eficiente usar o WhatsApp, né? A primeira etapa, que é a parte de awareness, colocar o produto e serviço no radar, se a gente usar o WhatsApp ali, provavelmente a gente vai estar enchendo o saco das pessoas num canal super considerado privado, né? E não vai ser a reação não vai ser tão positiva. Você vai se utilizar talvez de algum tipo de lista de telefones, vai fazer provavelmente algum spam nesse sentido. Então não é legal nessa primeira etapa. Já na segunda etapa, que é a etapa de descoberta, onde as pessoas querem se aprofundar, tirar dúvidas, né, sobre o produto e serviço, é legal. Porque na prática é um canal muito mais rápido, onde as pessoas conseguem conversar com um ser humano do outro lado e poder tirar realmente assim, as suas dúvidas mais particulares, né? E a taxa de conversão aumenta muito a partir do momento que você tem esse canal ali nessa segunda etapa. Como é que a gente pode disponibilizar o WhatsApp na segunda etapa? Tem algumas formas. Você pode colocar um link direto no seu site para que a pessoa clique e abra o WhatsApp for Web, né, o WhatsApp Web, que já é o desktop, já abre uma conversa com você. Ou, se ela estiver no celular, já abre também o WhatsApp numa conversa com a sua empresa. Você também pode fazer um anúncio no Facebook e colocar como call to action um botão para conversar pelo WhatsApp. Então, é possível fazer isso também no Facebook. Com R$1 que seja, você faz um anúncio e coloca lá como botão conversar pelo WhatsApp. Então, a pessoa já clica e já abre o WhatsApp também da sua empresa. Essa etapa na descoberta é uma etapa importante para você tirar dúvidas, aprofundar a pessoa no conhecimento do que você vende e aumentar depois ali a probabilidade de conversão. A terceira etapa, que é a etapa de venda em si, ela também é importante. Por quê? Porque é uma etapa que, apesar de você já ter tirado algumas dúvidas, não necessariamente a pessoa comprou, né? Ela pode voltar depois e comprar. Essa terceira etapa de compra, você pode trabalhar na dor realmente particular da pessoa. Então, sabendo qual é a dor dela, você pode inclusive fazer um grupo no WhatsApp só com ela e fazer uma video call com 4 pessoas. Por exemplo, uma pessoa do lado da empresa, técnica, e 3 pessoas do lado do prospect, né, ou do lead. Dá para fazer esse tipo de coisa, para poder tirar as dúvidas coletivas, né? Então, na etapa de venda, é uma etapa de fato mais profunda. Se a gente pensar num sistema de funil, né, quase que o topo, meio e fundo de funil, é quase que isso também no WhatsApp. Então, a gente tem ali, na etapa de venda, o fundo, né, que aí eu tento entender, de fato, as particularidades do problema daquele lead, e aí eu faço ali, por exemplo, um video call
muito particular para tirar todas as dúvidas, não só da pessoa, mas de repente tentar ajudar a convencer outras pessoas da empresa, dependendo aí do negócio que você vende, né? Estou dando exemplos aqui. E aí outra forma de usar o WhatsApp, que é também muito eficiente, aí é no pós-venda. E aí depois que a pessoa comprou, você tem um canal para poder, que são duas etapas no pós-venda, na experiência própria e na experiência compartilhada. Pensando na experiência própria, pense que na experiência própria é muito legal como saque mesmo, atendimento ao consumidor ali, porque tem um canal que a pessoa prefere, né, conversar e é mais rápido e tudo, do que ficar ligando no 0800, do que mandando e-mail, abrindo um ticket e tudo mais. É claro que a infraestrutura tem que estar ajeitada para isso, né? Porque senão você fica maluco tentando resolver tudo ali pelo WhatsApp e não é tão o caminho. Daqui a pouco eu entro nesse detalhe. Mas a gente tem ali uma eficiência maior em trazer o saque para dentro do WhatsApp nesse pós-venda na primeira etapa. Na segunda etapa da pós-venda, que é a experiência compartilhada, é muito legal criar listas de transmissões exclusivamente para quem é cliente, ou até mesmo criar um grupo no WhatsApp exclusivamente para quem é cliente. O grupo ele tem limitações, né? O grupo você pode colocar somente 256 pessoas lá dentro, então pode ser um problema ali nesse sentido. A lista de transmissão talvez seja mais adequado e você também não invade, vamos dizer, você também não disponibiliza o número de celular para todo mundo que está no grupo, né, dos outros clientes. A lista de transmissão somente para clientes é legal para você criar conteúdos exclusivos ou ações promocionais exclusivas para quem já é cliente e deixar isso muito bem claro, né, para que as pessoas que estão recebendo essa mensagem, esse conteúdo, essa promoção, entendam que aquilo foi exclusivamente para quem já é cliente, para que aquela pessoa sinta valor e entenda o capital socialmente, seu capital social, a querer compartilhar, inclusive, de repente, aquele conteúdo. Então, pegando na jornada inteira que eu citei, independente de categoria de negócios, né, todo mundo passa por essa jornada. Todo mundo tem que colocar os produtos e serviços no radar, aprofundar, vender, aí tem a primeira impressão e depois a experiência compartilhada. Então, tirando a primeira etapa de awareness, que é um pouco mais restrito em função do que você definitivamente não quer fazer spam, todas as outras etapas são legais para se utilizar o WhatsApp. Isso que eu ia falar, né? Eu acho que é interessante fazer a fase de awareness. Na verdade, quando a gente inicia o contato no WhatsApp, eu acredito que ele já está mais no meio do funil, né? Exato, exatamente. Caminhando profundo, porque o topo é muito difícil você fazer topo de funil com o WhatsApp, porque isso acaba exigindo spam, envio de mensagem para quem não optou receber mensagem, né? Por exemplo, o WhatsApp a gente usa no Operandi hoje, a partir do momento que ele ou cria um trial, que ele pede um contato nosso, né? Ou através do nosso website, que a pessoa pode clicar lá para falar com a nossa equipe de vendas direto pelo WhatsApp, porque eles tendem a achar um pouquinho mais prático e você não precisa estar no computador, né? Você pode iniciar uma conversa e acabar saindo ali e continuar conversando com a nossa equipe. Então, eu acho que é mais nesse sentido, né? A partir do momento que a pessoa levanta a mão, aí você sim ativa esse canal. É um canal muito pessoal, como você mesmo disse, e se você ativar esse canal quando a pessoa não levantou a mão, eu acho que pode gerar um desconforto, tanto nessa relação aí que você está construindo. Gera um desconforto e também fere a política do próprio WhatsApp, que a gente pode falar daqui a pouco. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de regulamentação mesmo. Devido, enfim, a gente teve uma crise grande na plataforma do Facebook, que inclui o WhatsApp e Instagram também, a respeito das fake news e automação e envio em massa. Então, eles acabaram de atualizar, né, a FAQ deles falando sobre possíveis ações legais para envio de ação de mensagens em massa. O que tu acha disso? Tu acha que vai dificultar um pouquinho quem tenta fazer prospecção? A pessoa não deveria, eu acho, fazer prospecção pelo WhatsApp, né? Mas quem faz isso hoje, eu acredito que pode estar correndo um risco aí legal, né? A partir do momento que eles implementarem essa nova política. Sim, eles mandaram uma notificação praticamente na semana passada, né? Sobre isso, e que eles estão fechando o cerco e deram até uma data já limite para que todo mundo se adeque a isso sob ação jurídica. Então, assim, 7 de dezembro é o deadline. Para quem hoje já utiliza algum tipo de software ou ferramenta para automação não autorizada, né, via autorização oficial da API do WhatsApp for Business, tá sob o julgamento penal, inclusive, porque eles vão banir e vão também entrar com ação jurídica. Eles se permitiram fazer isso, né, vamos dizer assim.
Então, 7 de dezembro é a data limite para todo mundo se conscientizar e tentar fazer as coisas de forma correta, né, dentro das políticas. Dá para fazer manualmente muita coisa que é feita através da ferramenta de automação, dá mais trabalho, porém é tão eficiente quanto às vezes, porque quando você faz automação, você sempre corre o risco de pegar uma lista qualquer e mandar um monte de coisa, né? Ou não ser tão relevante assim. E quando você faz manualmente, você tem aquele cuidado, aquele zelo de ser mais personalizado, de ser mais pessoal, isso é bem legal. Então, o WhatsApp, pensando naquela estrutura que a gente está falando, de meio fundo de funil, e não para topo, né? Fazer manualmente ainda é um bom negócio, né? Então, a lista de transmissão, ou as ferramentas de automação, elas ajudam muito quando a gente está falando de e-commerce, quando a gente está falando de notificações, alertas automatizadas, né? Então, se a pessoa quer saber qual é o status do pedido dela de um e-commerce, fazer isso por WhatsApp, então faz sentido. Ou mesmo quando você quer mandar uma notificação automática de que o status de entrega, como é que está o status de entrega, como é que está o status disso ou daquilo, ou do voo, e assim vai. Então, todos esses sistemas de mensageria fazem sentido quando a gente fala de volume, né? Então, se faz necessário, de fato, se aplicar para usar o API do que usar as ferramentas que não estão ali legalizadas. Quais são as penalidades, né? Vamos falar. Eles vão banir, de fato, o WhatsApp da pessoa, o número. Isso provavelmente vai estar vinculado cada vez mais com a página do Facebook. Inclusive, se você for se aplicar para usar o API, é obrigatório vincular esse WhatsApp com uma página ou do Instagram ou do Facebook, vai estar tudo vinculado. O WhatsApp também anunciou no F8 agora que o catálogo de produtos que já existe no Facebook vai estar integrado também no WhatsApp e também no Instagram. O Instagram Store também já é integrado com o catálogo do Facebook, então vai estar tudo cada vez mais integrado nesse sistema e nesse sentido. Então, ao sofrer vamos dizer assim, uma penalidade no WhatsApp, provavelmente você também vai ser penalizado em outras redes da propriedade do grupo do Facebook, né? Isso vai ser um problema grande. E tem, além das penalidades que o próprio WhatsApp tem, né, em função da sua política, tem também a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, assim, a gente está há alguns meses, estamos falando de 13 meses até entrar em vigor, vai ser em agosto de 2020, né? E eu acho que, assim, acima do próprio WhatsApp, essa lei é o que vai pegar mais, né? Porque quando você manda uma comunicação para qualquer pessoa usando o WhatsApp e essa pessoa não autorizou, você já está infringindo essa legislação, você está sob a penalidade de uma multa de até 50 milhões de reais, né? Netshoes já foi case de processo aqui no Brasil, usando base legal já, apesar a legislação já foi aprovada, ela não está exatamente em vigor, mas ela já foi aprovada. Mas o Netshoes já foi multado em 500 mil reais por vazamento de dados, e só foi multada, e essa multa só foi atenuada em função de que eles tinham toda a documentação de que eles estavam tentando fazer as coisas direito. Ainda assim foram multados. O Google já foi multado, alguns bancos do Brasil já foram multados com base na legislação. Então, o bicho vai pegar, né? Principalmente para quem está fazendo spam não autorizado, para quem está entrando em contato sem o opt-in. Praticamente as mesmas boas práticas de e-mail marketing vale aqui para o WhatsApp, né? Tem que ter o opt-in. E o opt-in, no caso do WhatsApp em particular, não é um opt-in que vale para tudo, né? Existe uma janela de 24 horas aqui que está dentro das políticas deles, principalmente para quem vai usar a API, né? Então, assim, no momento que você não pode entrar em contato com a pessoa se ela não tiver entrado em contato primeiro com você, né? Isso vai ser uma premissa. Então, ela entrou em contato primeiro com você pode conversar e ter uma janela de 24 horas para você conversar sobre o assunto original no qual a pessoa entrou em contato para fazer. Passadas as 24 horas, em tese, você não pode se comunicar de novo com essa pessoa com outro tipo de assunto, etc., a não ser usando mensagens eles têm os templates, as mensagens do próprio sistema da API deles que permite fazer isso. Mas vai ter incidência de custo em cima disso. Então, daqui a pouco eu posso até falar de ferramentas e quanto que isso custa, né? Mas tem uma janela e tem uma restrição de uso do WhatsApp para justamente controlar a conversa e controlar a relevância e as pessoas não usarem de forma indevida, né? Mas a lei de proteção de dados, ela vai muito além só do opt-in, ela vai na forma como você armazena os dados desses clientes,
se você tem opt-in, se você armazena corretamente, a forma como você analisa os dados, ou distribui dados, ou compartilha dados com terceiros. Então vai ser um problemaço, né? Quando você usar qualquer ferramenta que não é autorizada pelo WhatsApp, você já está infringindo todas as leis da LGPD, porque essa pessoa já não está autorizada, essa ferramenta não está autorizada, ela está armazenando uma lista de contatos de terceiros não autorizados. Então, assim, já está tudo errado, né? E como é que a Então, gente sabe, Rafael, as ferramentas que são autorizadas, que o WhatsApp realmente abriu a API? assim, algumas ferramentas, eu posso até citar algumas aqui, já tem isso muito evidente na própria homepage, né? Porque elas não são bobas, elas sabem que isso é uma vantagem competitiva. Então, você Sim. pega o Landbot.io, Twilio, são ferramentas já que têm acesso à API oficial e está muito bem claro na home que eles têm essa autorização. Infelizmente, não existe um link no qual você consiga ver quem são os parceiros autorizados do WhatsApp, assim como tem no Facebook hoje, né? Ainda não tem, mas é uma boa sugestão para eles, né? Para que as pessoas possam tomar mais cuidado. Mas aí serve para qualquer ferramenta, né? Porque quando o LGPD entrar em vigor, todas as ferramentas, ferramenta de monitoramento de redes sociais, qualquer ferramenta de automação para Instagram, não, tudo tem que estar adequado à nova legislação e é importante tomar esse cuidado na hora de contratar qualquer ferramenta, né? E ainda assim, dentro da política, né, se você me permite aqui falar, vou falar de algumas outras coisas também sobre política, que aí não necessariamente tem a ver com a questão do 7 de dezembro, da adequação, mas são algumas coisas de políticas que são importantes as pessoas saberem, do que pode e do que não pode fazer no WhatsApp, porque eu vejo muita gente fazendo de forma errada, tá? Eu acho que essa é a principal dúvida, na verdade, como é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que é muito pessoal, né? Na verdade, você só está em contato ali com as pessoas que você realmente quer estar em contato, você não consegue acessar um perfil seu, como o Facebook, o Instagram, né? Então, eu acho que a maior dúvida, e é uma dúvida que a gente tem bastante aqui também quando está usando o WhatsApp, é como não passar dos limites, né? O que pode, o que não pode fazer, o que é... Já pensando até na boa prática do LGPD, eu vejo muita gente falando assim, você quer receber nossas comunicações por WhatsApp? Às vezes manda um e-mail, né? Ou manda mesmo uma mensagem no Facebook para a galera. Então adicione a gente esse número aqui no WhatsApp e escreva que você quer fazer parte. Eu já vi muito disso. Só que isso está errado, porque assim, primeiro passo, você pode até mandar um e-mail, pode até mandar um post falando, gente, vocês querem fazer parte do meu grupo do WhatsApp ou da minha lista de transmissão? Adicione esse número aqui. Você até pode se comunicar dessa forma, mas em vez de pedir para adicionar um número, você tem que criar uma landing page, uma página, onde nessa página você vai pedir lá o nome, o telefone celular e deixar muito claro qual é o tipo de comunicação e para que você vai usar esses dados dela. Tá? E tem que ter ali uma política de privacidade, a pessoa tem que aceitar essa política de privacidade, assim por diante. Então tem que ter um opt-in claro numa landing page. Isso está escrito, inclusive, na política do WhatsApp. Então está escrito que assim, não é permitido você simplesmente colocar a pessoa dentro da sua lista, apesar de você ter mandado um e-mail, né, perguntando quem quer. Essa pessoa tem que explicitamente ter aceito o tipo de comunicação que você vai fazer dentro do WhatsApp, a partir do momento que você tem o telefone dela. Então, não é permitido, por exemplo, você fazer mensagem de publicidade, marketing ou promocional, a menos que você tenha essa autorização por escrito. E essa autorização por escrito justamente vai vir nessa landing page, né? Você não faz isso automaticamente quando ela te adiciona no WhatsApp. Por isso da landing page. A landing page é o seu caminho, né, para deixar clara as considerações e o que tipo de comunicação que vai fazer. Outra coisa também que é aceitável, né, que não é aceitável, né, você não pode fazer nenhum tipo de sorteio, algum tipo de jogo, alguma coisa que envolva sorte, né, ou habilidade, competição. Outra coisa, você só pode entrar em contato com a pessoa se ela tiver fornecido nome, número de celular, se ela tiver concordado com os termos de política de privacidade. Uma coisa que o WhatsApp coloca dentro da sua política é que o logo do WhatsApp tem que estar ao lado da caixinha do celular, para que a pessoa entenda que a comunicação vai ser via WhatsApp, não vai ser via SMS. Você só tem autorização para fazer isso no WhatsApp. Eles explicitam isso, que é importante ter o logo do WhatsApp ao lado. Isso é muito
interessante, né? Porque ninguém, acho que nunca viu isso, nunca leu isso. Tem que respeitar, né? Qualquer tipo de solicitação de opt-out, né? Então, por isso que é importante a forma como você armazena e controla os seus contatos, os dados, né, das pessoas que estão ali na sua lista. Porque se a pessoa te mandar uma mensagem direta falando eu não quero mais receber esse tipo de coisa, você tem que ter esse controle para tirar essa pessoa. Porque a partir do momento que você não tem esse controle, você já está quebrando a política do WhatsApp e também quebrando a legislação da LGPD. Né? E aí você está sob penalidades aí fortes. Né? E aí a parte importante aí do LGPD, aí não é da política em si de privacidade do WhatsApp, é que o LGPD pressupõe que você tenha no seu site ou em algum outro lugar explícito uma forma da pessoa remover os dados dela. Então, se a pessoa fala assim, não, eu quero entrar na sua lista de transmissão, ela pode pedir para sair via WhatsApp, mas ela também poderia pedir para sair através do seu site. Entrar no seu site vai ter que ter uma área onde ela vai poder fazer um login e vai poder tirar os dados dela parcialmente ou totalmente, ou pedir para sair de fato da lista. Tá? Então, isso é importante entender. Então, saindo da história do WhatsApp, pensando agora de uma promoção. Quero fazer uma promoção, está tudo regulamentado lá na caixa e tudo mais. A pessoa cai numa landing page, se cadastra na promoção, coloca lá e-mail, telefone, CPF, data de nascimento, endereço. Pela lei do LGPD, você vai ter que permitir essa pessoa logar e remover parcialmente qualquer informação. Então, não, eu quero remover o endereço, quero remover só o CPF, e assim por diante. Então, só para entender um pouco de como que isso também vai afetar o próprio WhatsApp em si. Né? O que mais que a gente tem? Para a parte, por exemplo, de comércio, quem usa o WhatsApp para vendas, aí tem uma série de restrições. Primeiro que você não pode vender qualquer coisa lá dentro. Como, por exemplo, obviamente, você não pode vender drogas, né? Mesmo as lícitas, tá? Isso está escrito lá. Não, nem drogas recreativas, prescritas, tal, pode. Itens de fumo, aparelhos relacionados, suplemento, arma, animais, bebida alcoólica não pode. E aí vamos ver, tem um truquezinho aqui, né? Que é uma coisa que aconteceu com um cliente meu. Você pode, por exemplo, no Facebook, fazer um anúncio com o call to action, o botão para a pessoa conversar no WhatsApp. Esse anúncio pode ser um anúncio de bebida alcoólica. Então, olha, estou vendendo aqui vinho, por exemplo. Estou vendendo vinho, quer conversar com um consultor de vinho agora? Clique aqui, abre o WhatsApp. No Facebook, se você fizer uma mídia segmentada para 18+, você pode fazer um anúncio de bebida alcoólica. É permitido pela política do Facebook e tal. Só que no momento que você clica para conversar e essa conversa vai para o WhatsApp, ou o WhatsApp, a política do WhatsApp, proíbe a venda de bebida alcoólica. Então tem um catch aí, porque você pode até fazer um anúncio com o botão do WhatsApp, só que quando a pessoa entra no WhatsApp em si, o WhatsApp bloqueia a sua conta, porque você está vendendo bebida alcoólica. Bloqueia, literalmente. E você, por estar usando o WhatsApp for Business, quando você criar um outro número e associar esse outro número ao seu negócio, ele vai bloquear automaticamente de novo o seu WhatsApp novo, porque está associado ao seu negócio. Então você já infringiu uma vez a política, eles bloqueiam automaticamente. Então isso tem acontecido, tome muito cuidado, porque se você infringir qualquer tipo de política comercial, o sistema já vai identificar que aquele negócio já está na blacklist se já tem uma restrição clara no WhatsApp. Então, bebida alcoólica, itens de saúde para adultos, você fala, vou vender camisinha, não pode. Serviço de aposta, qualquer tipo de... qualquer coisa de sexo, né? Assinaturas e produtos digitais está na política. Então, assim, isso é uma coisa forte, porque eu sei que tem muita gente vende, faz conversões de infoprodutos, né? Sim. E tem dado muito certo. Tem cases grandes aí, até da Empíricos mesmo, que usa o WhatsApp, tem grandes taxas de conversões, as maiores, inclusive, mas de alguma forma isso está na política que assinaturas e produtos digitais não pode. E nem produtos que facilitem e incentivem o uso não autorizado de alguma coisa. Então, assim, em geral, essas são as restrições para comércio, né? E como consequência, se eles vão poder remover, bloquear você, como eu falei, já entra na blacklist, já te bloqueia automaticamente. E para quem usa o WhatsApp for Business é pior ainda,
porque aí você entra numa blacklist para sempre, assim. Então, e não só do WhatsApp, né, de toda a plataforma do Facebook. E aí, como eu disse, né, se você tiver vinculado já a sua página Facebook, aí você tem problemas maiores, né? Sim. Uhum. Voltando um pouquinho na questão de automação e bot, essas leis, tu acha que vai impactar isso? Hoje, na verdade, para quem não é uma grande empresa e tem acesso à API do WhatsApp, esses bots e essas automações, elas não estão muito disponíveis, é isso, né? Hoje todo mundo que está fazendo algum tipo de ação com bot, através de uma ferramenta não autorizada, precisa sair, precisa deixar de usar até 7 de dezembro, porque inclusive não só o banimento, mas pode sofrer uma ação jurídica, né? Certo. E então a ideia seria, a partir de agora, começar a procurar ferramentas que já estão autorizadas, porque existe essa ferramenta no mercado, ela só precisa estar autorizada pelo WhatsApp, isso? Naturalmente todas essas ferramentas que estão fazendo automação estão buscando serem aprovadas, né? Só que o próprio WhatsApp está restringindo a aprovação de aplicativos para uso. O caso de uso tem que ser para médias e grandes empresas. Então, se for uma ferramenta que não tem um caso de uso plausível para o momento deles, não vai ser aprovado tão cedo. Então, tem que procurar mesmo, tem que fazer esse trabalho. Eu citei aqui duas, né, que são duas grandes já no mercado, que são as mais conhecidas, a Landbot.io, que faz automação, você consegue fazer campanha, você tem métrica, tem integração até com o Zapier, por exemplo, você consegue fazer muita coisa. É claro que não vai custar tão barato, o plano para você fazer uma automação com Landbot.io começa com 500 euros, então assim, não é uma coisa acessível. Já tem o Twilio também é bem conhecido, também é a mesma coisa, são os dois principais concorrentes, automação, tal, tá aprovado já pela API do WhatsApp. Você consegue fazer através do Twilio toda aquela automação de alertas, notificações, alerta de delivery, de voo, de e-commerce, de qualquer coisa. Pode fazer as ações promocionais e campanhas, tem até ferramentas para isso lá dentro. Há um custo, aí já o Twilio ele já tem planos que ele te cobra por mensagem enviada ou por sessão de conversa. Uma sessão de conversa no Twilio custa $0.005, né? Uma sessão. O que significa sessão? Aquela coisa das 24 horas lá, você pode conversar com a pessoa, à vontade, você vai cobrar, ele vai te taxar uma sessão. Caso você queira enviar mensagens, por exemplo, listas de transmissão, enviar notificações para uma série de clientes, aí custa $0.0042 por mensagem enviada, né? E aí tem vários planos lá, por exemplo, por escala de quantidade de envios, né? Então, assim, e não é acessível, depende muito da realidade de cada negócio, a quantidade de mensagens que vai fazer. E no momento vai usar aí uma ferramenta baseada em dólar, né? E o dólar é sempre um problema. E tem ferramentas que, assim, não é uma ferramenta exatamente de automação, mas que está ali, vamos dizer, está criando uma solução intermediária, principalmente para e-commerce, que é o Zap Commerce. O Zap Commerce, que é brasileiro, é da Jet Business. A Jet ela tem a plataforma de e-commerce, todo o sistema de e-commerce. Então você pode criar seu catálogo de produtos e tudo mais lá. Você baixa um aplicativo de vendedor e você tem no contato da pessoa no WhatsApp, né, que tem um opt-in, pressupõe que a gente já passou por toda aquela parte legal, né, de opt-in. Você tem o contato da pessoa, a pessoa de fato quer falar mais sobre aquele produto e tal. Você, como vendedor, pode fazer uma venda assistida usando o WhatsApp. Então, usando o sistema do Zap Commerce, você pode mandar um produto, por exemplo, para um número de WhatsApp da pessoa para ela ver o produto, para ela saber mais informações sobre o produto e já ver o preço. E se ela quiser comprar, você também tem condições de já mandar um link de pagamento para a pessoa ver o WhatsApp, ela clica e já paga. Ela obviamente não paga pelo WhatsApp em si, mas clica, abre ali um browser, já abre direto ali no carrinho, né, no checkout, e já paga e você consegue, vamos dizer, vender pelo WhatsApp. Então não é uma ferramenta de automação, ele simplesmente está usando um software de e-commerce para mandar manualmente, né, um link de produto, um link de pagamento para a pessoa que sim, dá para se utilizar, não é um problema. E também você pode usar o próprio Mercado Pago, né, ou PayPal, para gerar links de pagamento. Então você pode fazer um comércio, uso para comércio, e mandar os links de pagamento aí pela mensagem manualmente, né.
Tem também aqui no Brasil, eu falei de 2 ferramentas gringas, né, mas tem no Brasil uma ferramenta que está autorizada pelo WhatsApp, que é a Blip.ai, que é da Take, que é um provedor autorizado de serviço para o WhatsApp. Eles ajudam, inclusive, a criação, acompanhamento, aprovação do contato oficial no WhatsApp, configura, inclusive, toda a infraestrutura, porque para você ter acesso à API, você tem que fazer esse cadastro, eles vão ajudar nesse cadastro, através deles é mais fácil conseguir aprovação, e você tem que criar uma instância do WhatsApp no seu servidor na Amazon ou usando o sistema próprio, não, o sistema próprio de servidor, que eles até estão baseados no Docker, uma coisa mais técnica, né, mas existe um sistema chamado Docker que você consegue criar uma instância do WhatsApp, justamente para todo o tráfego passar por você e não passar por eles, pelo próprio WhatsApp, não onerar os servidores deles, né. Então a Blip ela ajuda nesse sistema todo, vamos dizer, nessas configurações, e a partir do momento que está tudo aprovado, aí você tem acesso a uma ferramenta deles para fazer automação, atendimento a consumidor, tem resposta pré-pronta também, tem todas aquelas facilidades lá de automação. O preço deles começa ali por quase R$2.000, né, mês, mas para um número de WhatsApp, e aí não tem uma restrição de número de mensagens. A partir de, sei lá, eu quero colocar mais números, quero fazer outro tipo de coisa, você tem que entrar em contato com eles. Mas é uma ferramenta brasileira, uma alternativa brasileira que, de alguma maneira, é autorizada também. E possibilita essa automação, né? Então, tá. Falando um pouquinho de automação, falando um pouquinho de como a gente faz aqui no Operandi, hoje a gente não usa automação nem bot no nosso WhatsApp, né? Como eu comentei, o WhatsApp ele só é ativado a partir do momento que o nosso lead levantou a mão e falou que quer um contato nosso, né, respeito de uma trial, enfim, ou ativou o WhatsApp no nosso site. Então, o que a gente faz? O marketing, ele prepara todo um material que seja mobile friendly, né, os nossos vendedores possam usar isso no WhatsApp, que fique interessante para o nosso lead ver, e isso daí é feito manualmente. Conforme o feeling do nosso vendedor, ele vai usando o material para nutrir ele, para ajudar ele a chegar até o ponto de decisão, né? É claro que nesse momento a gente já está mais em fundo de funil, né? Porque a partir do momento que o nosso lead ele já está conversando com a nossa equipe comercial, ele está no fundo de funil, então os materiais que a gente prepara são pensados para uma decisão lá no fundo do funil, mas eu acredito que assim a gente se assegura que a gente vai ter uma pessoa ali analisando se aquele é o momento certo de realmente mandar um material, qual o material, né? E a gente acredita muito aqui no Operandi em não mandar material que não seja útil para o nosso lead, né? Então, o WhatsApp, além de ter essa questão de invadir um pouco a privacidade, né, de você estar recebendo conteúdo qualquer mensagem que você recebe no WhatsApp você abre, né? Não é no e-mail que você acaba vendo lá o título e você exclui rapidinho ou você simplesmente ignora. Tudo que o usuário recebe no WhatsApp, ele acaba abrindo. Então, se ele abre, ele está vendo algo que não é relevante para ele, isso causa um incômodo e uma sensação de invasão, né, de privacidade. Então, a gente optou a usar essa estratégia aqui no Operandi. A gente não faz automação, a gente tem uma estratégia de nutrição, mas essa nutrição é feita manualmente conforme o processo comercial sentir a necessidade de mandar um material ou outro, né, de estar sentindo nessa conversa o que é necessário para levar o nosso lead ao ponto de decisão. Então, eu acredito que isso, claro, grandes corporações onde o volume é extremo, isso talvez não seria tão possível, né, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje conseguiriam fazer dessa forma. Então, acho que pode ser uma boa alternativa para você também não violar a privacidade e nem qualquer tipo de termo, né, do próprio WhatsApp. Lembrando que para se ter o WhatsApp Business não precisa ter acesso à API, né? Basta baixar o aplicativo e migrar seu número, você tem acesso já a uma série de funcionalidades que o próprio WhatsApp disponibiliza, inclusive uma certa pequena automação ali de mensagens e tal, né? Se alguém te mandar uma mensagem fora do horário comercial, ela responde automaticamente, você tem ali os labels, as mensagens pré-prontas. E tem um item também que você falou, que você fala assim, poxa, eu não vou mandar algo que não seja tão relevante, né?
justamente porque a taxa de abertura é quase 100%, porque você também corre o risco de ser denunciado, né? Então, assim, o próprio WhatsApp, se você for denunciado, eles não têm claramente em algum lugar um número de denúncias, mas está escrito na política que a partir do momento que você tem um número excessivo de denúncias, eles também bloqueiam o seu WhatsApp. Então, se você mandar alguma coisa que a pessoa do outro lado não acha relevante, e ela se sentir no direito de denunciar você, eu acho que não vai precisar de muitas denúncias, não. A gente já teve aqui casos que com 3 denúncias já teve o WhatsApp bloqueado. Então, tome muito cuidado com isso. Por isso que, sim, tem que usar com muita relevância esse canal. Porque senão você queima o número inteiro do seu WhatsApp em função de 3 denúncias. Né? Exatamente. Isso é um problema sério. Então, muito bem colocado. Assim, meio de funil, fundo de funil. E pensem na personalização e pensem em ser extremamente relevante nesse canal. E aí, pegando um gancho aí, falando um pouco de saque, né? Porque muita gente pode falar assim, não, eu vou usar para saque, e aí qualquer pessoa que entrar em contato, eu vou usar para saque. Obviamente que o saque, ele pressupõe que você identifique quem é o cliente, né? E faça atendimento ao cliente. Então, é muito importante, assim, nas boas práticas que eu tenho estudado e visto, que é legal você, sim, usar o WhatsApp para saque no momento que você já teve um primeiro contato para identificar que aquela pessoa é cliente. Então, esse primeiro contato pode ter sido através de um inbox, do Instagram, de uma mensagem, do Messenger ou contato telefônico. E você só use, de fato, o WhatsApp quando você já está numa segunda conversa com essa pessoa, porque você quer tornar aquilo mais pessoal e mostrar que você tem uma atenção especial para ela, né? Vamos dizer que antigamente esse último passo seria ligar para a pessoa, né? Então, puxa, vamos pegar o caso dessa pessoa, vamos ligar para ela resolver e mostrar que a gente está dando atenção. Ligar ainda faz sentido e tudo mais, só que para muitas pessoas ligar é quase que uma ofensa hoje em dia, né? Porra, a pessoa está me ligando. É incômodo, né? É incômodo. Então, o WhatsApp, ele passa a substituir de alguma forma essa intenção de tornar aquele contato especial e mostrar que você está dando atenção. Então, faça um primeiro atendimento antes do WhatsApp, identifique quem é a pessoa, veja o histórico dela e tal, e aí use somente o WhatsApp para saque nessa segunda instância mais especial. Porque você, de fato, vai estar num canal privado, extremamente exclusivo e relevante, e não vai sofrer, talvez, as consequências da pessoa do outro lado se sentir invadida ou não gostar do atendimento e te denunciar de alguma maneira, né? Então, pensem no saque de forma estratégica nesse sentido, né? Sim. Existem muitas empresas que acabam utilizando o WhatsApp em só um dos processos, né? Por exemplo, ele usa no comercial e depois no saque ele não pode mais usar o WhatsApp. Como é que tu vê isso? É interessante que se você disponibiliza o WhatsApp em um dos momentos de contato com o teu prospect, lead cliente, né? Você também disponibilize para o resto da experiência dele dentro da tua empresa, ou realmente você vai ver como que você pode usar essa ferramenta dentro da tua estratégia, e às vezes não é tão estratégico usar com o cliente, mas é estratégico usar no momento de fechamento, né, no comercial. Como é que tu vê isso? Melhor prática é você ter números diferentes, tá? Para essas etapas, para antes da venda e pós-venda, né? Justamente para o cliente também sentir que tem um canal diferente para quem já é cliente e não mistura esses dois canais, porque fica mais difícil, né? Você ter um monte de gente acessando o mesmo número e aí, como não existe tantas ferramentas assim, para quem não tem acesso à API, né? Como não existem tantas ferramentas assim que te ajude a controlar as conversas, o que foi lido, o que não foi lido, quem já foi respondido ou não, vai ser um problema você ter no mesmo número a venda em si, né, tirar as dúvidas e também um atendimento quem já é cliente, porque vai dar esse conflito, né? Você tem mais pessoas trabalhando no time, usando o mesmo número é um problema. Então, ter mais de um número para etapas distintas é uma boa ideia. E o WhatsApp for Business, quem já tem a API em si, vamos dizer assim, tem um adicional aí, tem um bônus nessa história, porque você pode colocar um número fixo como número do WhatsApp. O que pressupõe o WhatsApp é sempre um número, então você tem que ter um número. Mas pode ser um 0800, pode ser um número fixo, pode ser um número celular. Então, para quem já tem acessos à API, vai ter essas vantagens, né? Que já consegue diferenciar melhor ainda essas etapas desses canais. Mas para quem não tem, crie 2 números, um só para quem já é cliente, um para quem não é cliente, vai ser melhor. Ótimo. E se eu disponibilizar para o comercial,
seria uma boa prática eu também disponibilizar no atendimento ao cliente, certo? Ah, sem dúvida, né? Você já criou, vamos dizer assim, Sim, você já educou a pessoa que ela tem um canal ali no WhatsApp, exatamente. né? E ela vai querer continuar, provavelmente, a conversa lá também. É aquela história, né? As pessoas hoje em dia elas são imediatistas em função de tudo que a gente está vivenciando, né? As redes sociais tornaram a gente imediatista, o Netflix tornou a gente imediatista, né? E no momento que você dá um canal como o WhatsApp, numa etapa, pressupõe que você vai ter o WhatsApp nas outras etapas, né? Nas outras etapas. Ah. Legal. Eu acho que a gente já pode passar para as perguntas, que eu vi que tem bastante pergunta. As meninas já estão respondendo no chat, mas eu acredito que vai ter bastante ainda para a gente falar aqui. Vou pedir a lista aqui para elas. Enquanto isso, eu acabei falando um pouquinho como a gente usa o WhatsApp aqui na Operandi. Eu queria falar um pouquinho de dados, que eu acho que é sempre interessante, né, o pessoal saber como que isso impactou na nossa estratégia e nos nossos resultados. A gente vem usando o WhatsApp na área comercial já faz um ano quase. A gente tinha muita dificuldade de efetividade de contato no primeiro contato com aquele lead que levantava a mão, fazia a nossa trial, né? Então a gente ligava no telefone, normalmente tem aquela que a gente chama de gatekeeper, né? Que é a pessoa que fica lá entre o tomador de decisão e o telefone, né? Então a gente acabava parando muito nessa pessoa e a gente viu que a partir do momento que a gente começou a usar o WhatsApp, essa efetividade de contato aumentou muito. Uma, porque a pessoa pode te responder na hora que for conveniente para ela, né? Quando você está no telefone, normalmente não é a hora mais conveniente para ela te atender, né? Ela vai dizer que ela vai estar numa reunião, ela normalmente vai estar no meio de alguma coisa. E quando a pessoa para pegar o WhatsApp, é porque ela teve um momento de pausa no dia dela. Então, ela vai te responder no momento que ela preferir. Então, isso a gente sentiu que deu bastante resultado nas nossas respostas. A gente tinha um índice de efetividade do primeiro contato de 48%, e esse índice aumentou para 70% depois que a gente implementou o WhatsApp. Então, deu bastante. Muito em função da velocidade também, dela poder tirar uma dúvida, né? Ela já pode responder com uma dúvida, já responde de volta. E em outros canais, pressupõe que isso vai levar 24 horas, sei lá, se eu te mandar um e-mail com a dúvida, né? Exatamente. Ficar esperando 24 horas. O WhatsApp é muito mais simples, rápido, né? Então, por isso que a taxa de conversão aumenta. Exatamente. E o cliente, é até engraçado que a gente consegue sentir como o cliente prefere se comunicar pela ferramenta do WhatsApp. Você envia normalmente uma mensagem, um texto, né? Se a pessoa responde por áudio, a gente continua por áudio. Legal. A gente viu que é o jeito que ela prefere se comunicar pela ferramenta. Agora, se ela responde por texto, a gente sente que provavelmente ela quer continuar se comunicando por texto, né? Essa é uma observação muito boa, assim, porque o WhatsApp ele é um canal único, porque você pode mandar vídeo, áudio, texto, imagem, PDF, PPT. Você pode mandar o que você quiser e a pessoa abre imediatamente, já tira a dúvida dela. Então, é um dos únicos canais que você tem essa, vamos dizer assim, essa riqueza, né, de armas para você persuadir a pessoa, convencer a pessoa, ou dar para ela uma informação, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho importante levar em consideração também é pensar muito na sua persona, né? Quando for escolher usar o WhatsApp como meio de comunicação com um lead ou um cliente, a nossa persona, ela tem propensão a preferir o WhatsApp, mas isso tem que ser testado, né? Não dá para você achar que porque toda empresa está usando o WhatsApp e está dando resultado, que necessariamente tem que dar resultado na sua estratégia, na sua empresa. A nossa persona, ela se sente bem com o WhatsApp, ela usa muito o WhatsApp. Então, é muito importante isso, a empresa analisar a persona, pode fazer teste, às vezes a gente não consegue dizer como é uma ferramenta nova, né? Não consegue dizer de primeira analisar a persona, não, eu acho que ela vai se sentir bem usando o WhatsApp. Às vezes você não consegue identificar isso, então é legal fazer uns testes, ver como é que o teu público reage a essa ferramenta, e se não der certo, usa outros canais, né? Não insiste numa ferramenta que pode dar errado e pode aborrecer o teu cliente, lead, enfim. É muito importante, né, você fazer os testes, e mais importante ainda é você saber o momento certo, né, independente da persona, né, justamente para você já não se queimar ali na largada, porque se você de repente fazer no momento certo, aparentemente talvez a persona não seria o melhor lugar, mas se for do jeito certo, na hora certa, talvez seja ainda relevante.
Tem um dado legal foi da Opinion Box, até que tudo, né, de setembro de 2018, que mostra assim, a gente já tem lá 120 milhões de usuários no Brasil, praticamente 96% dos usuários de smartphone no Brasil possuem WhatsApp, 55% já usa o WhatsApp para se relacionar com marcas e empresas, e 46% já compram alguma coisa pelo WhatsApp. Mesmo que seja por transferência bancária, qualquer forma, mas compra ali, né? Então isso mostra, né, como você colocou, existem as personas, mas assim, mostra a força que tem esse canal. Porque assim, as pessoas estão usando massivamente e só tende a crescer, né? Então, independente do persona, realmente é um canal bem relevante para fazer qualquer coisa. Obviamente da maneira correta como a gente colocou. Uhum. Então tá, vamos lá, tem bastante pergunta. Vamos lá. Tem o WhatsApp Chat no meu site, onde a pessoa tem que chamar. Eu tenho que ter uma política de privacidade para isso? Tem que ter uma política de privacidade, porque se na hora que ela clica ali, de alguma maneira, pressupõe que ela está fazendo um opt-in automático, porque ela que te chamou, né? É interessante mandar uma mensagem inicial, porque as pessoas não leem a política de privacidade no site, né? Isso é um fato também. E a nova lei, né, o LGPD, pressupõe que você tem que explicitar no mesmo canal o que você vai, para qual a finalidade é aquele canal e como você vai usar aquele dado. Então, uma vez que a pessoa clicou no botão do seu chat do site e abriu a tela de mensagem, a primeira mensagem que você deveria mandar seria assim: esse canal é usado para isso, eu vou usar o seu dado para aquilo, e deixar clara a situação. Então, assim, olá, muito bem-vindo, aqui, obrigado pelo contato, eu vou usar estritamente esse seu número para essa sessão dessa conversa, não vou usar mais, né? Deixa isso claro. Ou você me permite usar depois, no final da conversa, né? Você pode até mandar isso, você me permite usar o seu número para eu te mandar uma mensagem sobre isso posteriormente, e tem que deixar muito explícito o quê? Você não pode deixar aberto, falando assim, eu posso armazenar o seu número de celular para futuras comunicações? Não pode. Então, a própria LGPD deixa isso muito evidente. Você não pode deixar aberto, você tem que explicitar para que finalidade você vai usar aquele número. Então, se boas práticas, né, já falam isso. As pílulas, né, façam pílulas ou vacinas. Tem outros termos aí jurídicos que eles estão usando. São as pequenas vacinas. Entrou no canal, primeira mensagem deixe claro para qual finalidade você vai usar aquele canal, qual mensagem. Porque as pessoas não vão ler a política de privacidade e, portanto, elas podem, em algum momento, achar que você infringiu a legislação, te denunciar, e até se provar o contrário é ruim. Uhum. Com um único número, consigo colocar mais de um operador? Tem o business. Não, infelizmente não. Com API, sim, aí através das ferramentas, né, autorizadas, consegue ter múltiplos agentes. Mas no business, infelizmente, não. Eu sei que isso é um ponto de dor gigantesco, né, justamente por aquela situação, né, de você ter um time grande para poder operar aquele canal, e por isso que, atualmente, quem tem um time grande tem vários números, né, e acaba criando vários números para situações diferentes. Grande, nós temos um número para cada vendedor. Tem alguma ferramenta para fazer a análise de dados no WhatsApp? Se você tiver API, sim. Aí o próprio Landbot.io é um deles, que tem dashboard com métricas e tudo, mas você tem que ter a autorização da API. Sem API não tem hoje nenhuma ferramenta que mostre dados autorizadamente, né? Não tem. Teve uma pessoa que não entendeu por que é indicado ter dois números, um para não clientes e outros para clientes. Qual que seria a vantagem? A vantagem é justamente essa operação, né? É uma boa prática, né? Você ter, por exemplo, um número para quem não é cliente, porque as conversas vão ser diferentes, vão ser feitas por um vendedor, provavelmente, né? E para quem já é cliente, as conversas vão ser feitas por um atendimento, um customer success ou qualquer coisa que vale assim nesse sentido da pós-venda. É um outro tipo de conversa. E se você tiver no mesmo número, essas conversas elas vão se misturar, porque um vendedor vai ver que tem uma mensagem nova, se for o mesmo número, e essa mensagem nova pode ser de quem já é cliente para um pedido de suporte. E se ele entra lá, já vai dar como lido. Aí, operacionalmente falando, isso é um problemão, né? Porque a pessoa que é de suporte não vai ter o controle daquilo que já foi respondido, não foi respondido. Então, facilita a operação em si, se você tiver números distintos, para que as pessoas tenham esse controle.
Legal. Se você for muito bem organizado e, sei lá, planilhar ou criar uma própria ferramentazinha ali para transportar, falar assim, olha, esse número aqui é quem é cliente, esse número não é cliente, você cria ali as labels e faz filtros. Se você for muito bem organizado, talvez você consiga usar o mesmo número. Aí você usa todos os recursos de labels que o WhatsApp for Business te permite, os filtros, para tentar fazer essa operação com um único número. Não é impossível, é só uma questão mesmo de prática. Uhum. Bom, a outra pessoa aqui perguntou, minha dúvida na verdade é relacionada ao WhatsApp. A partir do momento que meu cliente converte no botão do anúncio e acessa meu WhatsApp Business, eu preciso ter uma mensagem explícita nesse primeiro contato, pedindo autorização para continuar enviando mensagens? Posso ser bloqueada? Como vai funcionar? Então, é a mesma situação lá do chat no site. Né? Aí eu estou falando lá pela lei do LGPD. Tá? Aí não é nem só pela boa prática do WhatsApp, a política do WhatsApp. É óbvio que você fez um anúncio no Facebook, né, com call to action para o WhatsApp, a pessoa clicou, ela explicitamente quer conversar com você. O que pressupõe a legislação é o que você vai fazer com esse número depois. Né? Então, em tese, você tem que se restringir àquela conversa em si. Você não pode fazer um contato posterior com essa pessoa, apesar dela ter entrado em contato com você. Porque aí você sai do assunto, você fere aí tanto a política do WhatsApp quanto a LGPD. A boa prática seria, sim, você mandar uma mensagem para a pessoa já de início, falando que essa conversa, você vai, obviamente, usar esse canal para tirar essas dúvidas, e se você quiser usar esse mesmo número para outras coisas, deixe explícito também a sua intenção, e a pessoa tem que autorizar por escrito. E aí, assim, a melhor prática ainda seria você mandar um link nessa mensagem para ela ir para uma landing page, onde nessa landing page você tem a política de privacidade, pede o nome dela, o e-mail dela, o número dela, e deixe claro as questões, né, que você quer usar, para qual finalidade você quer usar. Complica um pouquinho mais, mas assim, lembre-se que você tá, né, sob a penalidade, você pode ser denunciado, você pode, enfim, pode bloquear e queimar o seu número inteiro por uma bobeira, né? Teve uma pessoa que perguntou se colocando a política de privacidade no site já fica válida a autorização de envio de WhatsApp. Não. Ou mesmo assim precisa de uma landing page de aprovação. Então, em qualquer caso, seria interessante ter uma landing page de aprovação, isso? Porque a pessoa tem que aceitar explicitamente. E a finalidade ela tem que estar clara e evidente na interface. Então, mesmo que você tenha uma política de privacidade no site, não pressupõe que todo mundo aceitou ela, né? Então, você tem que ter o aceite formal da pessoa e você tem que criar essas pílulas e vacinas na interface, falando. Inclusive, o WhatsApp pede que você coloque o logo do lado da caixa onde você pede o celular da pessoa, para deixar muito evidente e claro que você está pegando o celular para uma comunicação no WhatsApp. E escrever para qual finalidade. Vai ser para finalidade de envio, por exemplo, de uma promoção. Ou vai ser para finalidade de envio de notificações de status de pedido. Então você tem que deixar muito explícito o porquê. Ou para tirar dúvidas. Uma sessão de tirada de dúvidas, né? Então vai complicar nossas vidas, mas infelizmente eles não estão errados, né? Em defender e proteger a privacidade das pessoas. Tá. Outra pergunta aqui, se a gente acredita que pequenas empresas, como comércios locais e profissionais autônomos, terão acesso a ferramentas para usar o WhatsApp, pois essas empresas muitas vezes não possuem nem site. Como é que tu vê isso? Porque acaba que a API que é disponibilizada para o WhatsApp é disponibilizada para empresas que fornecem essas ferramentas, né? E isso acaba ficando custoso, né? Então, qual seria uma alternativa, ou se realmente é isso mesmo? Acho que assim, realmente assim, não precisa ter um site para usar o WhatsApp, você pode colocar o seu número do WhatsApp na bio do Instagram, ou fazer um anúncio no seu Facebook com call to action para o WhatsApp. Felizmente você tem condições de vender independente de ter um site, né? Ou mesmo usando o catálogo de produtos do Facebook integrado com o Instagram e vende no WhatsApp. Então tem como você, como pequeno negócio, inclusive todo o anúncio, né, do Mark Zuckerberg no F8 em função do catálogo de produtos para o WhatsApp é em função dos pequenos negócios. Eles não estão pensando nos grandes negócios, estão pensando nos pequenos. Inclusive esse botão do call to action para o WhatsApp no Facebook foi, por bastante tempo no começo, estrito para pequenos negócios.
Então eles estão pensando nesse sentido. Agora, em questão de ferramentas, eles vão começar com os maiores, por controle, né? Então, eles começam com os grandes players, porque é mais fácil de controlar, mais fácil de entender os casos de uso, os bugs, etc. E eles vão descendo o nível. Quanto tempo isso vai levar, eu já não sei, mas um dia provavelmente vai estar mais flexível e aberto para outras ferramentas menores. A própria MLabs, de alguma maneira, está nessa luta, né, para conseguir ser uma alternativa acessível para todo mundo conseguir usar o WhatsApp. Então a gente tem conversas com eles, a gente está vamos dizer assim, na fila para um monte de aprovações lá dentro, para a gente conseguir criar uma ferramenta alternativa a essas que eu citei, brasileira, a um custo extremamente baixo. É que, infelizmente, assim, não é tão baixo a relação de custo, porque o próprio WhatsApp vai cobrar por envio de mensagem. Então, acaba que não é simplesmente uma assinatura mensal e está tudo resolvido. Vai ser muito em função do volume, né? Então, tem alguns passos para isso, mas nesse momento, de forma imediata, você vai ter que fazer isso na mão. Beleza. Tem uma pergunta que eu não sei se eu entendi direito, vamos ver se talvez tu entenda, Rafael. A API está liberada para a área de governo, por exemplo, para os governos poderem fazer automações? É isso que quer dizer, será? Quando você vai e entra no WhatsApp for Business e na área de requisição da API, você tem que preencher um formulário e dentro desse formulário tem um campo que pergunta qual é o seu segmento. E tem a área de governo lá como segmento. Para qualquer um, inclusive o segmento de governo, tem que passar pela aprovação deles antes. Então, assim, ela não é que está liberado ou não está liberado, está liberado para todo mundo, desde que eles aprovem, né? Então, está liberado requisitar. Você tem que fazer a requisição da mesma forma. Legal, vamos ver se tem mais alguma aqui. Quais são as estratégias sugeridas atualmente para atrair e reter clientes no WhatsApp de uma loja física? Gostaria, por favor, de informações sobre isso. Vamos lembrar da jornada, né, daqueles 5 passos, né? Primeira etapa ali, colocar o produto e serviço no radar, que definitivamente seria lá o topo de funil, fazer um spam, não vamos fazer isso. Vamos passar da segunda etapa em diante, que seria o meio do funil, o fundo de funil. Então a segunda etapa é descoberta, as pessoas podem tirar dúvidas sobre o produto e serviço. Uma loja física pode fazer um post no Facebook, ou mandar um e-mail, ou até mesmo no Instagram Stories, falar, gente, vocês têm dúvidas? Você pode usar no Instagram Stories o sticker de pergunta aberta para responder as dúvidas, ou você pode disponibilizar o número do WhatsApp para que as pessoas possam tirar essas mesmas dúvidas. E aí fazer tudo que a gente já falou aqui, né, de boas práticas para ter o opt-in dessa pessoa e poder tirar as dúvidas dela ali, mesmo de uma loja física. Você pode colocar também num flyer o número do WhatsApp para a pessoa tirar dúvidas ou entrar em contato. Então tem formas de você colocar colocar esse número do WhatsApp, né, à disposição das pessoas para elas tirarem dúvidas, partindo do princípio que elas já sabem o que é o seu negócio, né? Porque para quem não sabe, naturalmente você vai ter que fazer uma mídia um pouco mais de alcance e tudo. Sim. E o WhatsApp não é muito legal para isso. Então, a partir do momento que você disponibilizou em canais corretos, onde no momento que ela já está no meio para o fundo, pode ser via Instagram, pode ser num flyer, você pode até fazer um spot de rádio, colocando o número do WhatsApp à disposição, outdoor com o número do WhatsApp, eu já vi isso. Já vi outdoor com o número do WhatsApp. Bem grande, já vi também. Então assim, funciona. E quem se interessar e passar a entrar em contato, ok. E a partir dali, você segue o jogo, né? Para a terceira etapa, que é de conversão, porque mesmo que você seja uma loja física, você pode mandar a foto do seu produto ali e falar para a pessoa, pô, você gostou, você quer já deixar pago e só vem retirar, já manda o link do Mercado Pago, ou do PayPal, ou depósito bancário, né? Você tem condições de fazer negócio. E até mesmo criar, como eu falei, uma lista de transmissão para quem já é cliente, para envio de promoções exclusivas ou conteúdos exclusivos sobre a sua loja, uma nova coleção, né? Ou alguma coisa de bastidor, pô, chegou a coleção nova, tô mostrando aqui como é que é. Usa o status do WhatsApp, a gente praticamente não falou aqui do status do WhatsApp, né? Mas assim, o status do WhatsApp, ele é muito usado hoje. Para quem não tem um número, a gente tem hoje 500 milhões de usuários que usam ativamente o status do WhatsApp, e só para dar um outro número, no mundo também são 500 milhões de pessoas que usam o Instagram Stories. Então a gente está falando aqui de WhatsApp Status e o Instagram Stories praticamente pau a pau. Né? É claro que o Instagram Stories está
tá ganhando uma velocidade maior, mas isso não tira a importância que o status do WhatsApp tem. Inclusive tem um grande case, que é o case das organizações Globo, chamado Fato ou Fake. Eles criaram uma iniciativa conjunta, né, de jornalistas. Então você pode adicionar o número deles no WhatsApp, e você pode mandar uma notícia que você tenha dúvida se é fato ou é fake. Eles vão apurar e vão devolver no status do WhatsApp, porque eles querem devolver para a população inteira que segue eles, né? Uhum. E eles usam o status do WhatsApp para se comunicar com as pessoas, e tem dado muito certo. É um grande case já do uso, vamos dizer assim, criativo, de alguma maneira, né? Não é o uso do API, né? Não tem toda aquela questão de automação, mas, de alguma maneira, usando o status como forma de comunicação. Uhum. Voltando na loja, por experiência própria, o que eu já vi muitas lojas fazerem, daí falando um pouco mais de fundo de funil, né? A partir do momento que eu fui na loja e eu comprei algo, elas perguntam: você gostaria de fazer parte da nossa lista de transmissão para ver os produtos novos? Então, tem um papelzinho, que isso é de uma forma mais simples, né? Você assina lá, você coloca o seu número e você assina que eu gostaria de fazer parte, e eu recebo aí toda semana os lançamentos da loja, no meu WhatsApp, através de uma lista de transmissão. E isso é fácil daí de eu, né, não fazer mais parte daquela lista, caso eu não me interesse mais por aqueles produtos. Sim. Mas é uma maneira simples de você continuar nutrindo uma pessoa que já comprou contigo, né, e incentivar que ela volte na sua loja. Você lembrou muito bem, né? Nem tudo mora só no digital, né? Se você pegar autorização por escrito, tá valendo também. Exatamente. Tá valendo também. E é muito boa essa ideia, né? Porque quando a gente fala de lojas físicas, uma das principais, vamos dizer assim, um dos principais assets que qualquer loja física precisa ter é um sistemezinho básico de CRM, para você fazer o cadastro da pessoa que já é cliente da loja. Primeiro, para fazer listas customizadas de anúncio no Facebook, que é uma lista legal, dá para você fazer lista personalizada, lookalike, né, que são audiências parecidas, e também para pegar autorização para fazer esse tipo de comunicação pelo WhatsApp. Uhum. Legal, acho que vamos para a última pergunta, né, já estendemos aqui. O pessoal pediu para você repetir as ferramentas que você comentou no começo. Eu vou até colocar aqui no chat para você mandar para eles. Landbot.io ou IO, Twilio, eu vou colocar aqui também no chat para você colocar aí. Twilio, que é Twilio. Tem o Zap Commerce. Estou mandando aqui no chat também. Tem o Blip.ai, blip.ai. E praticamente assim, né, todas elas, tirando o Zap Commerce e o Blip em específico, acho que o Blip também, mas assim, o Zap Commerce é especificamente para o WhatsApp, mas assim, todas as outras, elas também criam automações e bots, não só para o WhatsApp, mas para Messenger, para outras ferramentas também. Então não é restritamente só para o WhatsApp. Eu coloquei no chat para vocês, coloca para eles aí e fica mais fácil. Acabei de colocar. E assim, né, tem muito case também de uso criativo, né, porque assim, como eu falei, tem muito case para e-commerce legal, você pode fazer integração com status de pedido, compra, venda, conversão, né, como vocês mesmos usam aí. A Empíricos cria, por exemplo, a Empíricos, quando lança o infoproduto, eles criam um grupo exclusivo para aquele infoproduto e eles passam a entregar o conteúdo ali. Em vez de entregar lá os vídeos nas landing pages, eles acabam entregando dentro do grupo. E quando faz a oferta termina, eles encerram o grupo. Essa é a forma como eles têm feito e tem boas taxas de conversão. iFood está usando, Uber está usando para status e localização. Aí tem usos criativos, por exemplo, a Hellmann's, muito tempo atrás, fez o WhatsCook. Então as pessoas adicionavam o número da Hellmann's, mandavam uma foto do que tinha de ingrediente na geladeira, e aí o chefe lá do outro lado mandava uma receita do que fazer com esses ingredientes, né? Então, uma ideia de uso criativo. Netflix também, recentemente, uma ação aí criada pela Liu Lara, criou uma série de números para cada personagem de uma nova série chamada Dilema. E aí o próprio personagem entra em contato com você, confessando segredo, intriga, etc. E também permite que você dê algum tipo de sugestão, opinião ou dica para
Lisa, para o Marcos, para os personagens dele. É uso criativo. O WhatsApp tem a autorização da API, então eles conseguem fazer bastante coisa com bots, automação e tal, e mandar, inclusive, as notificações de lançamento das séries que você gosta, né, das novas temporadas. Então, a Wish, para quem já conhece o Wish e-commerce também é autorizado, é um case do WhatsApp para isso. Tem alguns cases, mas assim, usem a criatividade acima de tudo para poder ganhar relevância nesse canal. Legal, é isso aí. Então, pessoal, eu acho que a gente respondeu, né, boa parte das perguntas aí, a gente já estendeu bastante nosso tempo. Queria te agradecer, Rafael, pelo seu tempo em vir tirar as dúvidas aqui, tanto nossas quanto do pessoal, né? Tem uma dica final, se você me permitir, Jéssica. Claro, claro. Final, que é a cerejinha do bolo, que o WhatsApp está permitindo agora as figurinhas, né? E como eu falei de uso criativo, tem aí como criar figurinhas personalizadas para sua marca e disponibilizar isso para que as pessoas no WhatsApp adicionem um pacote de figurinhas da sua marca, do seu evento e usem assim. A gente depois vai mandar para todo mundo que se inscreveu nesse webinar, a gente vai mandar um link de um artigo que a gente está escrevendo sobre como fazer esse pacote de figurinhas e disponibilizar isso dentro do WhatsApp para que as pessoas possam adicionar. A gente manda exclusivamente aí para quem se inscreveu. Legal, ótimo. Então a gente já manda pelo e-mail junto com o link, eu acho, né? Exato. Legal, obrigada, Rafael. Eu espero, pessoal, que as informações tenham sido úteis. Qualquer dúvida que vocês tiverem, os nossos contatos estão abertos, né? Tanto o e-mail que a gente vai mandar, vocês podem responder em cima, quanto a gente pode disponibilizar um contato da MLabs, caso vocês tenham alguma outra dúvida que querem tirar com eles. Mas obrigada pela presença de todos. Tá joia, gente. Eu que agradeço. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Rafael. Tchau, tchau. Tchau, tchau.